Pessoal, dando sequência, barulhão danado aqui no finalzinho do vídeo anterior, já cortamos logo esse negócio, vamos dar sequência. Então, como eu estava mencionando para vocês, a teoria do domínio do fato, ela acaba não sendo admitida no Código Penal brasileiro, nós ficamos com a teoria restritiva, porque você, na verdade, não consegue, em algumas situações concretas, determinar quando a pessoa tem ou quando a pessoa não tem o domínio sobre o fato, que é o exemplo que eu mencionei para vocês. Eu pago 10 mil reais para alguém matar uma outra pessoa, que eu pretendo vê-la morta, aí essa pessoa apanha o dinheiro e vai embora com o dinheiro sem dar início à execução daquele crime. Até que ponto, quando eu contrato alguém e pago essa pessoa para efetuar o crime de homicídio, eu tenho controle sobre esse fato, eu tenho domínio sobre esse fato? Não é possível na prática determinar essa situação. Então, na verdade, o Código Penal não adotou a tal da teoria do domínio do fato como regra e adotamos como regra a teoria restritiva, ok? Sequência, então. Agora sim, modalidades de concurso de pessoas. Vamos agora, então, analisar a tal da coautoria e da participação. A coautoria, ela é simples, curta, fácil. O que é bastante extenso aqui é a participação. Provavelmente nós não vamos concluir isso hoje. Nós temos duas modalidades de concurso de pessoas: coautoria e participação. Até porque autoria por si só não é concurso de pessoas. Autor é aquele indivíduo que pratica um crime sozinho. Tá? Aí, se ele tem auxílio de alguém, aí eu passo a ter o concurso de pessoas, porque aí eu tenho participação. Ou se ele executa o crime na companhia junto com uma outra pessoa, ambos realizando o núcleo do tipo, aí eu tenho coautores, aí eu tenho participação. Então, na verdade, eu tenho concurso de pessoas. Na verdade, só há concurso de pessoas quando eu tenho uma situação de coautores ou quando eu tenho uma situação de partícipe envolvido. Então, eu posso ter um autor, mas preciso obrigatoriamente ter um partícipe. Ou eu tenho coautores, ou eu tenho coautores e partícipe. Então, sempre o partícipe e os coautores se fazem presentes, porque são as duas modalidades de concurso de pessoas. O coautor, pessoal, ou a coautoria, ela existe quando duas ou mais pessoas conjuntamente realizam a conduta descrita no tipo penal. Ok? Então, significa as duas, as 3, 4, 5, 10 pessoas realizam ao mesmo tempo ou dentro do mesmo contexto fático condutas que vêm descritas no tipo legal, no artigo do Código Penal. Por isso que a coautoria ela é subdividida em coautoria direta e coautoria parcial. Quando eu estou diante de uma coautoria direta, a coautoria é classificada ou é chamada como coautoria direta quando todos os agentes realizam a mesma conduta típica, realizam o mesmo núcleo do tipo, por exemplo. Então veja, A e B se unem para matar C. O A vai com uma faca, o B vai com um pedaço, com uma barra de ferro. Os dois chegam até a vítima, o A dá uma facada, o B dá um golpe na cabeça com a barra de ferro. O A dá outra facada, o B dá outra pancada na cabeça. Um vai esfaqueando, o outro vai dando pancadas na cabeça. Ou cada um tem uma faca, um dá uma facada, o outro dá outra. Um dá uma facada, o outro dá outra. Eles vão revezando facadas na vítima. De forma que os dois, ao mesmo tempo, estão matando. Os dois, ao mesmo tempo, estão realizando o núcleo do tipo. Agora eu tenho coautores diretos desse crime de homicídio. Ambos realizaram um núcleo do tipo, que é o verbo matar. Tranquilo? Coautoria direta. A coautoria pode ser também denominada ou classificada como sendo indireta ou parcial. A coautoria parcial, ela ocorre em dois tipos de crimes. Nos chamados crimes complexos
e nos chamados crimes, nos tipos mistos alternativos. São essas as situações características de coautoria parcial. Vamos entender isso? Nos crimes complexos, são aqueles, e eu já comentei com vocês, em que a junção de 2 ou mais crimes autônomos para que você forme um terceiro. Então, por exemplo, você tem um crime lá do artigo 157 do Código Penal, roubo. O roubo é um crime complexo. Por que é complexo? Porque no crime de roubo você tem a junção do furto, que é o artigo 155, mais a lesão corporal, mais a ameaça. Então, você tem ameaça, que é um crime autônomo, furto, que é um crime autônomo, lesão corporal, que é um crime autônomo. Aí surge o crime de roubo, que é o artigo 157. A hora que você lê o 157, você verifica que ele traz partes de outros crimes autônomos. E a junção desses crimes autônomos forma um terceiro crime denominado crime complexo. Nos crimes complexos, portanto, os atos de execução podem inclusive serem distintos. Porém, quando eles são conjugados, juntados, eles acabam produzindo a consumação. Então, exemplo. Vamos imaginar um crime de roubo, que na prática parece ser autor e partícipe, mas juridicamente é coautor parcial. Nós estamos diante de coautoria e não de autor e partícipe. Imagine vocês a seguinte situação. Eu e você combinamos de praticar um assalto, um roubo. Ok? E aí, então, eu tenho uma arma de fogo. Na hora que nós encontramos a vítima, eu saco a arma e aponto a arma para a direção da vítima. Falo, para e levanta os braços. Ele para e levanta os braços. Porque eu estou realizando a grave ameaça. O 157 vai lá e diz subtrair. E aí ele utiliza mediante violência ou grave ameaça. Eu estou realizando a grave ameaça. A grave ameaça está descrita no artigo 157 como elementos que compõem este crime. E eu estou praticando esse ato. É uma execução distinta da do meu comparsa. Então eu aponto a arma e falo para ele, é um assalto, levanta as mãos aí. Ele levanta. Aí o meu companheiro, meu comparsa, que não tem arma nenhuma, vai até a vítima e subtrai-lhe a carteira que está no bolso. Veja que nós realizamos atos distintos. Eu realizei a grave ameaça apontando-lhe a arma, enquanto o meu companheiro foi lá e subtraiu. Ele subtraiu, eu realizei a grave ameaça. O que diz o artigo 157 do Código Penal? Vamos a ele, ó. 157 diz assim: subtrair coisa móvel alheia. A carteira é coisa móvel e é alheia. E quem subtraiu foi o meu companheiro. Ele realizou essa primeira parte do crime. E aí o legislador vai lá e diz, para si ou para outrem, mediante grave ameaça. Então veja, um subtraiu, o outro realizou a grave ameaça. Apesar das condutas serem distintas, ambas estão elencadas no mesmo tipo penal. E elas precisam estar conjugadas para que você possa produzir o resultado. Portanto, a situação não é o que subtraiu ser o autor e eu que apontei a arma ser o partícipe. Porque eu estou auxiliando. Não estou auxiliando. Eu estou realizando atos de execução descrito no artigo 157. Logo, ele realiza uma parte dos atos de execução e eu realizo a outra parte. Somada a parte dele com a minha, nós obtemos o resultado descrito no próprio tipo penal. Logo, não estamos diante de autoria e participação, e sim de coautoria parcial. Por que parcial? Porque eu realizei uma parte do tipo penal e ele realizou outra parte do tipo penal. É diferente da coautoria direta, porque na coautoria direta os dois realizam o mesmo verbo, o mesmo núcleo. Na coautoria parcial, quando o crime é complexo, um realiza o verbo, o outro realiza a parte relacionada à violência ou à grave ameaça. Tranquilo? É coautoria essa situação, não é
autoria e participação. Nos tipos chamados mistos alternativos, também a hipótese é de coautoria, tá? Coautoria parcial. O que é um tipo misto alternativo? Veja que é alternativo, não é tipo misto cumulativo. É tipo misto alternativo. São aqueles crimes em que o legislador, para descrevê-lo, utiliza-se vários verbos. Então, por exemplo, você pega o artigo 122, o legislador vai lá e diz: induzir é um verbo, instigar é outro verbo, auxiliar é outro verbo. São 3 verbos. Portanto, se um instiga e o outro auxilia, da mesma forma como o exemplo anterior, cada um está realizando uma parte dos elementos descritos naquele mesmo tipo penal. Cada um está realizando uma parte daquele tipo penal. Portanto, aquele que induziu e aquele que auxiliou são ambos coautores do crime de participação em suicídio. Tá? E não são partícipes, são coautores do crime. Mesma coisa se você pegar lá o artigo 33 da Lei 11.343, que é a Lei Antidrogas. O artigo 33 define o crime de tráfico de drogas. Tem 18 verbos lá. Importar, exportar, vender, comprar, armazenar, trazer, enfim, um monte de verbo. Então veja, são coautores o indivíduo que está transportando, é coautor do crime do artigo 33 da Lei 11.343, assim como é coautor o indivíduo que está vendendo. Então, transportar e vender são comportamentos distintos, mas ambos inseridos no mesmo tipo legal. Ambos fazendo parte da descrição do mesmo crime. Portanto, coautores parciais. Cada um realiza uma parcela do crime. Nós não estamos diante de partícipes, e sim de coautores. Tranquilo? Entenderam isso? Então, coautoria é isso. A coautoria ela pode ser direta ou parcial. A direta é quando duas ou mais pessoas ao mesmo tempo realizam o verbo descrito no tipo penal. Os dois matam, os dois subtraem, os dois constrangem. A parcial é quando elas realizam condutas distintas, mas as condutas distintas estão elencadas no mesmo tipo legal. Agora eu tenho coautoria também, só que ela não é mais direta, ela é parcial. De coautoria, só tínhamos isso para tratar. Agora entramos na segunda espécie de concurso de agentes, que é a participação. Essa é mais extensa. Portanto, nós não vamos concluí-la na aula de hoje. O que vem a ser a participação? A participação, pessoal, é apenas o auxílio para o ato de execução. Partícipe é aquele indivíduo que auxilia. É uma norma de extensão. O artigo 29 do Código Penal, que descreve essa situação, ela nada mais é do que uma norma de extensão. Já que lá na parte especial do Código Penal não há descrição da conduta do partícipe. Na hora que você pega o 121 do Código Penal, ele não diz assim, matar alguém ou auxiliar na morte de alguém. Ele não descreve a conduta do autor e depois, na sequência, ele descreve a conduta do partícipe. Não, ele só descreve a conduta do autor. Ele diz matar alguém. Então, tá bom. E se alguém, uma terceira pessoa, auxilia este indivíduo a matar alguém? Onde que está descrita a conduta deste indivíduo que auxiliou? O artigo 29 do Código Penal. Ele é o concurso de agente. O artigo 29 é uma norma de extensão do artigo 21, do artigo 121 do Código Penal. O 121 descreve a conduta do autor e o artigo 29 descreve a conduta do partícipe. Vamos voltar no artigo 29, caput? Não está aqui, mas nem preciso dele. O legislador vai lá e diz, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a ele combinada. O que o legislador está descrevendo aí? A conduta do partícipe. Quem de qualquer modo, portanto não importa se é induzindo, se é instigando, se é auxiliando,
de qualquer modo que ele venha concorrer para o crime, auxiliando na execução do crime, ele vai incidir no mesmo crime e vai incidir na mesma pena em abstrato. Tranquilo? O artigo 29 é norma de extensão. Então veja, o crime e a pena é a mesma. Muda nada. O artigo 29 diz: quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinada. Então, você vai virar e vai falar assim para mim: professor, você está dizendo que matar e auxiliar na morte, ou seja, matar e emprestar a arma, os dois, quem matou e quem auxiliou no empréstimo da arma, vai responder pelo mesmo crime? Vai. É o mesmo crime. Então, se o autor responde pelo artigo 121, quem emprestou a arma também responde pelo 121 também. Qual é a pena do autor? De 6 a 20. Qual é a pena de quem emprestou a arma? De 6 a 20. Não muda absolutamente nada. A única coisa que muda é que o artigo 29 do Código Penal diz assim, ó: quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinada. Aí ele bota uma vírgulazinha e diz: na medida de sua culpabilidade. Na medida de sua culpabilidade. O que significa isso? Significa, pessoal, que nada impede do autor ter uma pena concreta e não abstrata, aquela fixada pelo juiz na sentença, maior do que a do partícipe. Assim como nada impede do partícipe ter uma pena maior do que a pena do autor. Nada impede. O que se leva em consideração é a culpabilidade do agente. Tá? É esta culpabilidade que vai estabelecer se as penas serão iguais ou se as penas serão distintas. E aí, nas penas distintas, não importa se ela é maior para o autor ou se ela é maior para o partícipe. Tá? Vai depender da culpabilidade de cada um. Veja, seguinte exemplo. Eu sou milionário e quero ver alguém morto, mas eu não tenho coragem de matar. Aí eu procuro uma pessoa que está numa pindaíba desgraçada, financeiramente. Aí eu sei que ele está passando praticamente fome, está passando necessidade, que os filhos estão em situação difícil, ele tem 5 filhos para cuidar, está desempregado, aluguel venceu, vai ser despejado, não tem mais dinheiro para fazer compra, situação de penúria. Aí eu chego nesse indivíduo e ofereço para ele 20 mil reais, mais uma cesta básica por mês durante um ano, mais um emprego para ele. Se ele matar uma pessoa para mim. Naquela situação que ele se encontra, ele não vê outra chance. Ele fala: eu tenho que pegar isso aqui agora. Apesar de ele não querer matar. Mas ele vai lá e mata. Exatamente para poder receber os 20 mil reais, para poder ter um emprego, para poder manter a família dele, os filhos e etc. Pergunto, qual culpabilidade aí é mais relevante? A de quem matou ou a de quem mandou matar? É óbvio, foi de quem mandou matar. Tá? É essa análise que é feita pelo artigo 29. É assim que o juiz vai determinar. Então veja, o autor vai ter uma pena provavelmente menor do que a do partícipe. Tá? Não é o fato de, porque o indivíduo é o autor, a pena dele sempre será maior. Às vezes não. Vai depender de cada caso concreto. Tranquilo, entenderam isso? Ótimo. Vamos fazer uma análise das espécies de participação. Eu mencionei que a participação, o indivíduo não realiza o núcleo do tipo, mas auxilia de alguma forma. E de que maneira ele auxilia? Eu disse, pode ser pela instigação, pelo induzimento ou pelo auxílio. Né? Daí as espécies de participação. Nós podemos ter a chamada participação moral e a participação material. Quando que a participação é classificada como moral? A participação é moral quando ela se dá pela instigação ou então pelo induzimento. Agora a participação é só moral. Qual é a diferença de instigar e de induzir alguém a cometer um crime? E se você se tornar partícipe dele, por meio da participação moral. A instigação, pessoal, ela se dá quando o indivíduo reforça uma ideia já pré-existente. Portanto, o indivíduo já tem a intenção de cometer o crime. Você só dá um empurrãozinho.
Isso é instigação. Então imagine você, o indivíduo chega e fala assim, olha, já pensei de tudo, olha, estou com um problema com o meu vizinho lá, já não consigo, não sei mais como resolver, já pensei até em matá-lo. Aí você vira e fala assim, mas você pensou certo, cara, é isso mesmo que você tem que fazer, tem que matar o cara. Se você já fez isso, já fez aquilo, não resolveu, só matando, vai lá e mata o cara. Você acha que eu devo mesmo? Eu pensei nisso, mas não tinha coragem até agora, achei que eu estava pensando besteira. Não, você não está pensando besteira, não. Você está pensando certinho, tem que ir lá, tem que matar o cara. Aí ele vai lá e mata. Eu sou o partícipe desse crime. A minha participação, ela é moral. Por qual meio? Pela instigação. Ele já tinha pensado em matar, mas ainda não tinha matado. Faltou o empurrãozinho. Então, o instigar é empurrar o indivíduo. Você vai lá dar uma forcinha. É isso mesmo, você está certinho, você tem que fazer isso mesmo. Você não pensou errado, não, você pensou certo. Instigou. E no induzir? No induzir não há ideia pré-constituída. Você a incute na mente da pessoa. Você faz surgir aquela ideia. Agora você está induzindo a pessoa. Induzir a fazer ela pegar um determinado caminho, que ela não tinha ainda notado aquele caminho. Então, mesmo exemplo, a pessoa chega e fala, tem um vizinho problemático, já fiz de tudo, já fui delegacia, já entrei com ação, já fiz isso, já fiz aquilo, já pedi para, pelo amor de Deus, não sei mais o que fazer para resolver, já fiz de tudo e não consegui até hoje resolver. Você vira e fala assim, mas você já pensou em matá-lo? Ele toma um susto e fala assim, não, isso eu não pensei. Pois é, a saída é essa. Você tem razão, cara, eu não tinha pensado nisso ainda. Acho que agora você me deu a ideia certa, vou matá-lo. Ele vai lá e mata. Agora você tem uma participação moral pelo induzimento. Ele não tinha essa ideia pré-concebida e você fez surgir a ideia à pessoa. Participação moral nas duas situações. A participação material, ela ocorre pela prestação efetiva do auxílio ao autor do crime. Aí o indivíduo, nessa mesma situação, vira para você e fala assim, olha, tem o meu vizinho lá problemático e tal, já pensei de tudo até em matá-lo. Só ainda não o matei porque eu não tenho uma arma de fogo, senão eu o mataria. Você fala, pois não, tá aqui a arma, entrega a arma. Você está me emprestando a arma toda, tem um revólver municiadinho, bonitinho, novinho, nunca foi usado. Vai ser a primeira pessoa que ele vai matar, vai ser esse seu vizinho. Faça bom proveito do meu revólver. Agora a minha participação foi material. Agora eu entreguei o objeto, o instrumento do crime para ele. Tá? Esta é a situação. Participação moral se dá pelo induzimento ou pela instigação. A participação moral, ou ela se dá ou ela ocorre pela prestação efetiva do auxílio ao autor do crime. Tranquilo? Qual é a natureza jurídica da participação? Agora nós precisamos dar um pulinho lá no artigo 31 do Código Penal para entendermos isso. O artigo 31 diz, o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Quando ele menciona aqui, pessoal, o ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio, ele está falando de participação. E aí ele vem aqui e diz assim, a participação, ela só será considerada punível se iniciar atos de execução. Se o legislador está mencionando que só haverá participação se iniciar atos de execução, significa que eu preciso ter uma conduta principal para que eu possa, então, ter a conduta auxiliar da participação. Logo, a participação é uma conduta auxiliar da principal. Qual é a natureza jurídica da participação? Pelo artigo 31 do Código Penal, você apura que a participação tem natureza jurídica de comportamento acessório. A participação auxilia a conduta principal. Portanto, eu dependo da conduta principal para ter uma participação. Sem conduta principal, sem atos de execução da conduta principal, eu não tenho participação. É aquele exemplo que eu mencionei para vocês.
Eu pago alguém para matar uma outra pessoa. O indivíduo pega o meu dinheiro e vai embora, e nem inicia atos de execução do crime de homicídio. Eu tenho participação nesse fato? Lógico que não. Por quê? Porque não houve atos de execução da conduta principal. Portanto, não há participação. Natureza jurídica da participação, ela é de comportamento acessório. De onde que eu extraio isso? Do próprio artigo 31 do Código Penal. Ele vai lá e diz, a participação, seja ela induzimento, instigação ou auxílio, não é punível se o fato não chega a ser tentado. Salvo disposição em contrário. Por que salvo disposição em contrário? Porque mais adiante nós vamos estudar o artigo 286, 287, 288 e 288-A. Nesses 4 artigos, o legislador antecipa a consumação nos atos preparatórios. Essa é a única exceção, porque o legislador coloca salvo disposição expressa em contrário, está dizendo salvo naquele caso em que houve participação lá no artigo 288 do Código Penal. Lá o simples fato das pessoas se unirem e você auxiliar nessa união, você já é partícipe